a fábrica de cerâmica Viúva Lamego criou ou desenvolveu para cobrir toda a sua fachada 15.947 azulejos em 360 metros quadrados. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos um vídeo muito especial de uma das ruas mais procuradas da cidade do Porto, que é a Rua de Santa Catarina, normalmente para fazer compras e hoje em dia muito associado também aos turistas. E aquilo que vos quero partilhar hoje é as origens do nome, um bocadinho do percurso desta rua e também algumas particularidades, como por exemplo, sabiam que esta foi a primeira localização escolhida pelo grupo Inditex para a primeira loja a abrir portas fora de Espanha? E porquê que foi esta a localização, ou melhor, como é que esta localização surgiu? Surgiu no século XVII, toda esta área em que estamos eram áreas de grandes quintas e havia uma capela nesta rua que fazia a ligação a uma das portas da muralha fernandina e, portanto, esse percurso foi aquele que deu origem a esta rua. Mas vamos à igreja e vamos conhecer um bocadinho mais esse percurso. E cá estamos na capela que vos queria falar, aquela que é conhecida hoje como Capela das Almas, mas que em 1662 era uma capela em estrutura de madeira bastante mais pequena do que esta e que tinha sido erguida em louvor de Catarina de Alexandrina. Se não conhecem a história de Catarina de Alexandrina, que deu origem à Rua de Santa Catarina, vou-vos deixar o link na descrição e poderão ver mais tarde. Regressando aqui à capela, ela foi depois, fruto da procura que já aqui existia nesta zona, foi convertida na capela atual que nós conhecemos, portanto foi restaurada e ampliada em 1801 e nessa altura podemos observar aqui na fachada que surgiu o portão emoldurado junto do frontão circular. Temos também na parte superior, no tímpano, onde podemos ver o brasão bipartido com as armas de São Francisco de Assis e de Santa Catarina. E depois, na parte esquerda, a torre onde se fixa o sino e que culmina na sua cúpula com uma cruz de ferro. Chamar também a atenção para o vitral que representa as almas, foi colocado no século XIX e o artista que o concebeu foi Amândio Silva. E uma particularidade que víamos nessa altura e que entretanto se transformou é a fachada. Ela era a tão típica fachada das capelas portuguesas rebocadas a branco e com cantaria toda a pedra, e em 1929 a fábrica de cerâmica Viúva Lamego criou ou desenvolveu para cobrir toda a sua fachada 15.947 azulejos em 360 metros quadrados, através de Eduardo Leite, a história ou alguns momentos da história da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina, que são os dois santos que são venerados hoje em dia na Capela das Almas. E eis que chegou a altura de vos apresentar um dos cafés mais bonitos do mundo, pelo menos foi assim que foi considerado em 2011, sendo nessa altura nomeado como o 6º mais bonito. É o Café Majestic, para quem conhece o Porto, para quem não conhece, merece a viagem só à cidade do Porto para conhecer este belo café. Ele foi inaugurado em 1921, na altura não se chamava Majestic, chamava-se Elite e poucos anos depois da sua inauguração é que teve este nome de Majestic. Também na altura da sua inauguração não tinha todas as áreas que neste momento podem ver e que é, no fundo, para além do salão principal, tem depois um terraço atrás onde muitas vezes durante o verão há uma série de concertos e espetáculos e tem também um piso inferior que na sua origem era uma zona ou já foi uma zona para se poder jogar bilhar e que hoje em dia no piso inferior aquilo que são feitas são um conjunto de inaugurações e exposições de fotografia. Desde a sua origem, e uma das pessoas que esteve presente na sua inauguração foi o aviador Gago Coutinho, mas desde a sua origem que este café sempre teve muito em lã e teve muita procura pela elite social e pela elite cultural. Até aos anos 60 viveu anos muito bons e depois teve algum decaimento, assim como toda a Baixa do Porto nessa altura. Nem a classificação de imóvel de interesse público em 1981 permitiu reavivar aqui a procura e o interesse por este café, que veio sim a acontecer em 1995, quando ele foi alvo de uma profunda remodelação, mantendo
os traços arquitetónicos e decorativos da época e da sua inauguração. Uma curiosidade que vos deixo e que corresponde àquilo que vos transmiti, dessa forte procura que existiu sempre pelo setor mais intelectual e cultural por este café e por todo o ela que ele traz, foi a presença regular em 1994 de J.K. Rowling, a autora dos livros de Harry Potter, que, apesar de o primeiro livro só ter saído em 97, reconheceu que nesse ano de 94 muito da sua inspiração e muito do seu trabalho veio exatamente deste local. Um outro local que vos quero sugerir a visita é este hotel que está por trás de mim, o Grande Hotel do Porto, que podem, por exemplo, tomar a liberdade de virem cá almoçar a um sábado ou a um domingo e aproveitar para apreciar toda a beleza arquitetónica e decorativa também deste espaço. Ele foi inaugurado em 1880 e a importância era tão grande que, por exemplo, 9 anos mais tarde, foi o local em que faleceu a última imperatriz do Brasil, Teresa Cristina, e era, por exemplo, um local de residência habitual ou de estadia habitual de Eça de Queiroz. Também podemos ver a importância histórica que teve este edifício quando ficou aqui preso em 1917, na altura do golpe de Estado de Sidónio Pais, o primeiro-ministro da altura, Afonso Costa. O hotel foi integralmente remodelado em 2002 e houve o cuidado de preservar toda a sua arquitetura original, a arquitetura clássica e grande parte da sua decoração também original. Importa também referir que, felizmente, a Câmara Municipal do Porto iniciou já este ano a classificação do imóvel como imóvel de interesse municipal e, portanto, fica a garantia de que é um imóvel que vamos poder observar e apreciar durante os próximos anos. Mais 4 pontos de interesse que vos sugiro verem nesta rua: as fachadas de arte nova da Livraria Latina e da antiga Ourivesaria de Reis, que ficam mais próximos da Praça da Batalha e ali na esquina com a Rua 31 de Janeiro. As antigas Galerias Palladium, que hoje em dia são que é a FNAC e que é uma obra muito interessante, construída em 1914 pelo arquiteto Marcos da Silva, que também construiu a estação de São Bento e que na altura eram os armazéns de Nascimento. Também o Salão de Chá Império, que fica muito próximo aqui do Café Majestic e que abriu as suas portas em 1944. E o Shopping Via Catarina, se calhar a maior intervenção que foi feita nesta zona, da responsabilidade do Grupo Sonai, que foi inaugurada em 96 e que aproveitou a fachada da antiga sede do jornal portuense, o 1º de Janeiro. Alguns números que poderão ser interessantes visitar também, mais pelo lado cultural e literário, porque várias personalidades viveram ou tiveram eventos marcantes da sua vida nesta mesma rua. O número 206, onde nasceu o escritor Arnaldo Gama, em 1828. O número 469, onde nasceu o poeta António Nobre, em 1867. O segundo andar do número 630 foi onde viveu Camilo Castelo Branco e onde casou com Ana Plácido em 1888. E o número 1018, onde viveu Guerra Junqueiro durante uma grande parte da sua vida. E para concluirmos este vídeo, que já vai um pouco longo, transmitir-vos a história do traçado atual desta rua, que foi prolongado no século XVIII por iniciativa de João de Almada e Melo, a personagem que deu depois o nome à Rua do Almada. Então, nesse século XVIII, decidiu prolongar esta rua, que na altura era a Rua Nova de Santa Catarina, até a Alameda da Aguardente, que hoje é a Praça do Marquês de Pombal, e a esse novo troço da rua, a esse prolongamento, depois também corrigido o seu traçado, chamou Rua Bela da Princesa. E, anos mais tarde, estes 2 troços da Rua de Santa Catarina que conhecemos hoje foram então unificados e foram então nomeados da mesma forma. Espero que fiquem a conhecer um bocadinho mais esta rua e um pouco da cidade do Porto e espero que, se ainda não conheceu, venha à cidade do Porto, que nós portuenses temos muito gosto de o acolher. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Invest Team, e vemo-nos no próximo.